Combustível, mais um aumento pesa no bolso do motorista. Erro médico, cirurgião plástico daqui do DF é denunciado por mulheres que alegam deformações e cicatrizes. Mamografias. Laboratório fornece exames de graça para mulheres de baixa renda. E no Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre a doença que causou a morte do cantor Roberto Leal, o melanoma ocular. Olá, eu sou Renata Dourado e o Band Cidade, primeira edição, está começando agora. Olha, lá no sol nascente, o sonho de respirar ar puro é sufocado pela poeira. O pó que tira o sossego, saúde e testa a paciência dos moradores não é novidade para quem vive e trabalha na região, principalmente neste período de estiagem. O novo nessa história é a iniciativa da população. Em meio à poeira de um lugar sem asfalto, a comunidade buscou amenizar os problemas da cidade alugando um caminhão-pipa. Vamos ver. Toda noite a situação se repete. Os moradores se reúnem e fazem uma vaquinha para pagar um caminhão-pipa. O caminhão não é para resolver problema de falta d'água, e sim para molhar a rua e tentar amenizar a poeira. Cada pessoa doa a quantia que pode para pagar uma conta de R$80, com desconto, pela fidelidade e frequência dos clientes. Olha só ele em serviço. O caminhão joga água na rua sem dó, mas a solução é temporária. Porque quando o dia amanhece, a poeira volta com força total. Nem parece que ontem mesmo o caminhão-pipa passou por aqui. Nesta época de seca, com mais de 100 dias sem chuva, os moradores aqui do Sol Nascente têm sofrido com a estiagem, o calorão, a baixa umidade e essa poeira. 4 meses. Depois que a chuva parou, toda a vida nós faz isso. Não tem como não olhar, né? Não tem como, ninguém aguenta. A ventania, a poeira, ninguém aguenta aqui. Nós estamos no conjunto D da Chácara 2. A Fran trabalha como balconista nesta padaria há 12 anos e mesmo com tanto tempo não consegue se acostumar com a sujeira. Afinal, não tem realmente saúde que suporte. A pele, racha todinho os dedos, entendeu? É muito difícil trabalhar. Só trabalha mesmo porque a gente precisa, porque não tem condição desse jeito de trabalhar. E quando as chuvas começam? A situação, segundo a Fran, não fica nada melhor. Engostuar gelo mesmo. Segundo os próprios moradores, há uma semana a administração passou a molhar a rua de 1 a 2 vezes por dia. Mas eles dizem que não querem medidas paliativas, temporárias. Desejam que a rua seja asfaltada por completo. Quando o Sol Nascente virou região administrativa há cerca de um mês, o coração da comunidade se encheu de esperança. Mas, segundo a população, nada mudou. A gente precisa que essa rua seja asfaltada, com certeza. É o que, não só eu, mas que o comércio inteiro e até a população que mora aqui, porque não é justo isso, né? Não, não é justo. Então vamos para as respostas. Em nota, a administração do Sol Nascente esclareceu que o trecho mostrado aí na reportagem foi mapeado recentemente e que já ficaram acertados os dias em que o caminhão-pipa da administração passará no local. A administração não disse quais serão esses dias. E aqui conosco o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. A gente paga tanto imposto para ver essa situação assim, complicado, né? Pois é, a situação é complexa da origem, Sim. né? Essa comunidade nasceu de invasões ilegais, em locais que não havia estrutura comunitária nenhuma, né? Não havia nem sequer água, não havia... E essas coisas vão chegando aos poucos, né? Com a transformação do Sol Nascente em região administrativa há um mês, isso, como disse a reportagem, né, encheu de esperança os moradores da cidade, mas apenas um mês se passou desde que isso foi feito, né? O Sol Nascente vem recebendo melhorias constantemente, né? Vem recebendo asfalto, vem recebendo água, energia, etc., os equipamentos públicos, que é do dever do governo fazer mesmo, mas haverá sempre ali uma rua ou outra, enfim, que ainda esse tipo de providência ainda não chegou. Mas é importante esse tipo de reportagem para chamar a atenção, lembrar os governantes que, afinal de contas, ainda há muito o que fazer. Sim, ainda que seja um caminhão-pipa, né? Ou seja, um paliativo mesmo, para amenizar a situação dessas pessoas. Mas já amenizam, né? de alguma maneira, mas a solução não pode ser caminhão-pipa, não, é um paliativo, com certeza. Exatamente. E olha, insatisfação também quando se fala em combustíveis. Novamente, os motoristas estão pagando mais caro para abastecer o carro. Nas bombas, os postos estão cobrando cerca de 20 centavos a mais no litro.
Para o motorista do Distrito Federal, os constantes aumentos nos postos de combustíveis são tão comuns que eles não se assustam com mais um reajuste. É verdade, o pessoal aproveita e já aumenta, e a gente paga. O espanto desta vez ficou por conta da rapidez no repasse. Muito rápido, subiu demais. O preço subiu cerca de 20 centavos das últimas horas para cá, sendo que em alguns postos o litro da gasolina já chega aos R$ 4,56. Pois é, o que a gente vai fazer, né? Justificativa diz que não tem, né? Vamos aguardar, né? Segundo o governo da Arábia Saudita, a produção diária de petróleo do país caiu para a metade por causa da crise. Mas o setor daqui da capital avalia que ainda é cedo para saber como essa crise vai atingir Brasília. O presidente do Sindicombustível justificou que este novo aumento foi por causa de um reajuste nas refinarias realizado em agosto, que a categoria decidiu repassar agora ao consumidor. Por fim, lembrou que o governo federal continua com a mesma política de preços da Petrobras. Significa que o valor do combustível pode disparar. Uma bomba que acaba estourando mesmo no bolso de quem mais precisa. Tudo é o consumidor que paga. De fato, né, Cláudia? A gente percebe essas oscilações, seja por conta da questão lá na Arábia Saudita, seja por conta da questão da política mesmo aqui, mas quando há redução, isso não chega para o consumidor, ou se chega é muito pouco, né? Quando chega, né? É muito difícil de chegar. O fato é que o Brasil sofre com a política criminosa imposta pela Petrobras de definir os reajustes, definir os preços do combustível aqui no Brasil. Isso vem desde Pedro Parente na presidência da Petrobras. Isso foi instituído há pouco mais de um ano e, portanto, é uma política que define o preço de acordo com a cotação do produto no mercado internacional, o que é injusto, porque, afinal de contas, nós pagamos em reais. E o Brasil é praticamente autossuficiente na produção de petróleo, né? Com certeza. Diferente da crise dos anos 1970, quando o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. Hoje não. Hoje nós consumimos praticamente o que produzimos. Não faz o menor sentido a Petrobras manter essa política. De qualquer maneira, independente disso, né, o que a gente precisa lembrar é que ontem o governo anunciou que, pelo menos por 2 semanas, os preços estão congelados para ver como é que fica essa situação da Arábia Saudita. Esse aumento nos postos é abusivo, seja por iniciativa do posto, seja por iniciativa das distribuidoras. Tem esse elemento aí que é preciso a gente sempre prestar atenção nele. Entre a refinaria e o posto tem o distribuidor. É um bando de vigaristas, são aproveitadores, são atravessadores que conseguiram da Agência Nacional do Petróleo uma resolução que tem força de lei, em que obriga as refinarias e os produtores de etanol a entregar para eles os combustíveis. Só eles podem vender aos postos, e embora eles não produzam absolutamente nada, não produzem uma gota de coisa nenhuma, não agregam ao combustível qualquer valor. Apesar disso, eles pegam o combustível na refinaria ou na usina, acrescentam ali 20%, 30% no valor pelo qual eles pagam, tem ali uma margem de lucro e são esses distribuidores que acabam promovendo os reajustes que são repassados ao consumidor pelo posto. Então, é uma situação que a Agência do Petróleo, Nacional do Petróleo, tem que resolver. O presidente Bolsonaro, inclusive, já falou sobre isso diversas vezes, mas o ministro da Economia e a ANP fazem ouvidos moucos. Pois é, e olha, um cirurgião plástico é investigado pela polícia por possíveis erros médicos. Pelo menos 5 mulheres denunciaram Silvio Parreira da Rocha por sequelas como deformações e cicatrizes. O médico negou todas as acusações. Essa mulher carrega na barriga a cicatriz de uma abdominoplastia e uma lipoaspiração. Ela denuncia que o procedimento foi mal feito e acabou com a autoestima dela. Tem dia que eu fico muito triste em poder fazer o que eu podia fazer. Eu não posso trabalhar, eu não posso correr, eu não posso fazer ginástica, eu não posso fazer nada. O procedimento foi realizado pelo cirurgião plástico Silvio Parreira da Rocha em 2015. Segundo a paciente, o médico garantiu que em 2 anos ela estaria 100% recuperada. Só que o tempo foi passando e tudo foi piorando. Como sequela, ela diz que perdeu o movimento dos dedos do pé e anda com muita dificuldade. A dor passou a fazer parte da rotina. Sinto muita dor e minha perna está afinando e eu não consigo caminhar, não consigo calçar salto, não consigo botar uma saia nem vestido, nada curto. Você ficou quanto tempo sem andar?
4 meses. Pelo menos 5 mulheres já procuraram a polícia para denunciar o cirurgião plástico por supostos erros médicos. Elas alegam que tiveram sequelas, deformações e cicatrizes grosseiras. A Polícia Civil investiga as denúncias. O médico atua em uma clínica particular em Taguatinga Sul. Por meio de nota, ele afirmou que em 32 anos de carreira já realizou mais de 3.000 procedimentos. Ainda garantiu que não reconhece as fotos das mamas que estão sendo divulgadas e que elas teriam sido tiradas no pós-operatório. O médico também afirmou não ter provocado nenhuma deformidade em pacientes e até o momento não recebeu nenhum tipo de intimação, notificação ou citação da Justiça. Tenho esperança que um dia ele possa reconhecer, né, o que ele fez. Tanto comigo como com outras que está acontecendo agora. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal também se posicionou por nota. O CRM disse que o médico que está sendo atacado não possui processo ético profissional aberto contra ele, mas se compromete a investigar e punir condutas antiéticas. Tem que ser tudo muito bem investigado, né? E você vai ver a seguir no Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre o melanoma ocular. O Band Cidade de volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 42 minutos. O cantor português Roberto Leal morreu no último domingo de insuficiência renal em decorrência de complicações relacionadas ao tratamento de um câncer no olho, que já enfrentava há 2 anos. Trata-se de um melanoma ocular, tumor maligno que pode atingir diferentes estruturas dos olhos, desde as pálpebras até as estruturas internas. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o oftalmologista, Dr. Hilton Medeiros. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutor. É um prazer. Existe o melanoma de pele e o melanoma ocular, é isso? O melanoma é um tumor das células que contém melanina. Onde é que nós encontramos? Na pele e no olho. Essas células basicamente existem na pele e no olho. O da pele é mais comum? Muito mais comum. E é ocasionado por quê, o da pele? O da pele é basicamente a incidência de ultravioleta solar, é o principal fator ativador. Existe uma herança hereditária que o paciente traz, né, que é essa sobrecarga genética que pode desencadear. Senão todo mundo exposto ao sol teria. Sim. Mas é importante que tenha sobrecarga genética e o estímulo vindo do ultravioleta solar. Agora, voltando aí para o nosso foco, que é esse melanoma ocular. O que pode causar esse câncer? Basicamente a mesma coisa. Hereditariedade? A hereditariedade é um fator importante, né? E o ultravioleta solar. Né? O ultravioleta também penetra nos olhos. Aí a importância do paciente usar um óculos escuro, que ele tenha certeza que tem um filtro ultravioleta. É verdade, porque a gente encontra por aí muitos óculos, né, inclusive nessas feiras, que nem sempre tem, né, e aí piora, a proteção. Porque como ele é escuro, a pupila dilata, permite que entre mais ultravioleta dentro do olho se o óculos não tiver o filtro. Né? E piora a situação, piora o risco. Então, ou seja, a primeira recomendação é essa, usar um óculos escuro e um óculos que você saiba que tem ali a proteção. Isso. Além disso, existem outros fatores externos também que podem ocasionar essa doença? Não, eu não diria que outros fatores externos. O importante, acho que o que deve ficar gravado é o paciente tem que fazer o seu exame de fundo de olho periodicamente, a cada ano, a cada ano, um ano e meio. É o indicado. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? E olha, continuamos a falar sobre saúde, especificamente sobre o câncer de mama. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior é a chance de cura. Para promover a conscientização e ajudar as mulheres a fazerem o exame, um laboratório daqui da cidade está doando 300 mamografias a pacientes do SUS. A ação é uma parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer e com a ONG Américas Amigas. Para se ter uma ideia, os especialistas alertam que 1 em cada 8 mulheres um dia poderá ter esse tipo de câncer. A dona Maria das Graças esperou por 7 anos na fila da Rede Pública de Saúde para fazer uma mamografia. Com vários casos de câncer na família, a costureira de 70 anos conta que, por medo, chegou a pagar para fazer o exame preventivo para diagnóstico numa clínica particular. Paguei dois anos, porque na rede oficial estava muito difícil, porque quando você chega lá, você faz a consulta e deixa lá no guichê lá para poder lhe chamar. E nunca chamava, aí eu fiz 2 anos particular.
depois que foi, no caso, foi 2015 e 2016. A Secretaria de Saúde informou que, por mês, oferece uma média de 2.000 vagas para mamografias em unidades da capital. Para aumentar o número de pacientes atendidos, algumas parcerias são realizadas com laboratórios privados. Este, em Taguatinga, por exemplo, doou 300 exames a pacientes da rede pública. Isso é importantíssimo, uma vez que fazendo a mamografia, além de anualmente e mais rápido, a gente dá chance de cura para essas pacientes e reduz esses métodos mais agressivos, né? Os tratamentos mais agressivos para elas. No Brasil, a recomendação, de acordo com o Ministério da Saúde, é que o exame seja realizado a cada 2 anos, em mulheres a partir de 50 anos. Mas em caso de nódulos, inchaço, dor e vermelhidão, o paciente deve procurar um especialista na área o quanto antes. Para poder rastrear e se tiver alguma lesão suspeita, em geral, essas lesões são pequenas, né? E aí a gente pode dar um diagnóstico mais preciso e precoce para um tratamento mais eficaz, menos agressivo e com uma maior chance de cura. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em 2018 foram registrados 59.600 casos de câncer de mama em mulheres. Desses, mais de 1.000 foram aqui no DF. Os tumores na mama equivalem a quase 30% dos tipos de câncer em pacientes do sexo feminino. Ainda há pessoas que têm medo de fazer a mamografia por causa do desconforto durante o exame. Mas a dona Maria das Graças, que mostramos no início da reportagem, garante que o procedimento é bem tranquilo. Não dói nada, só acomodou ali direitinho, fez do jeito que é para fazer, não vai sentir dor. De jeito nenhum, foi maravilhoso. Muito bom o exame. Isso aí, tem que se cuidar, né? Depois de 9 dias internado, o presidente Jair Bolsonaro está de volta a Brasília e avisou que volta hoje ao trabalho. Ele passou amanhã no Palácio da Alvorada. A promessa é que ele sancione hoje a lei que altera a posse de armas em áreas rurais. Vamos ver na reportagem. Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília na tarde desta segunda-feira. Com o retorno, voltaram também as coletivas na portaria do Palácio da Alvorada. Ele fez questão de descer do carro e conversar rapidamente com jornalistas. Avisou que a volta ao trabalho, marcada para quarta-feira, vai ser antecipada. No primeiro dia de trabalho, Bolsonaro vai sancionar a lei que altera a posse de armas em áreas rurais. Hoje, o armamento pode ficar apenas dentro de casa. Com a nova regra, a autorização vai se estender a toda a propriedade. Não vou escolher mais ninguém de bem a ter a sua posse ou pode ela expor. O presidente ficou 9 dias internado em São Paulo para a correção de uma hérnia na região do abdômen, que surgiu em razão das outras 3 cirurgias desde que sofreu o ataque à faca na campanha eleitoral. Segundo os médicos, o intestino tem reagido bem à alimentação, que começou com líquidos e hoje é cremosa. Até sexta, ele deve passar a comer alimentos triturados. A viagem a Nova York, onde Bolsonaro participa da Assembleia Geral da ONU, está confirmada. É tradição nas Nações Unidas o presidente brasileiro fazer o discurso de abertura. O embarque foi adiado de domingo para segunda-feira, na véspera do evento. Cláudio, expectativa grande para o discurso dele, né? Os olhares do mundo estarão voltados ali para ele. Ele já disse que está rascunhando ali, que está fazendo um discurso que deve durar algo em torno de 20 minutos e que vai ser um discurso diferente, segundo ele, dos presidentes anteriores. O discurso de 20 minutos é o tempo máximo que o protocolo das Nações Unidas recomenda aos presidentes, né? É importante por quê? Bom, primeiro o Brasil precisa cumprir essa tradição, que é uma honra para o Brasil, de fazer o discurso de abertura. E é importante porque estarão ali no plenário das Nações Unidas representantes, presidentes, chefes de Estado e de governo de praticamente todos os países membros das Nações Unidas. E o presidente Bolsonaro tem muito a dizer, sobretudo a respeito do protagonismo do Brasil nos últimos tempos, sobre a questão ambiental, floresta amazônica, muita mentirada foi dita, né? Muita coisa que prejudicou inclusive o Brasil, até pelo comportamento do próprio presidente, as reações estabanadas dele. Enfim, é a oportunidade que ele tem de se explicar e de mostrar ao país o tamanho do Brasil
e também o tamanho desse problema. Né? Essa tradição nasceu com Oswaldo Aranha, lá depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a Organização das Nações Unidas. Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro brilhante, ele teve papel central na articulação das Nações Unidas e na Constituição da ONU. E com isso ele foi distinguido, naquela ocasião, na Assembleia Inaugural das Nações Unidas, de fazer o discurso de abertura. Legal. E desde então o Brasil faz esse discurso de abertura. E que era sempre feito pelos embaixadores, pelos diplomatas, representantes do Brasil, na missão do Brasil lá na ONU. Mas a partir de um determinado momento, os presidentes brasileiros, dada a honra que isso significa para o nosso país, passaram eles próprios a fazer esse discurso. Estarão lá, por exemplo, os presidentes dos principais países do mundo. Estarão lá o Donald Trump, que é o presidente anfitrião, né? Afinal de contas, a ONU, embora não seja um território americano, está a sede em Nova York, né? Também estarão lá presidentes e primeiros ministros da Europa inteira, etc. Então, é fundamental que ele esteja lá sim, mas aparentemente, pela boa disposição demonstrada ontem, o presidente não vai chegar na ONU de cadeira de roda, como ele disse. De rodas, como ele chegou a aventar, brincando, evidentemente. Claro, né? Certeza. É isso. E olha, policiais civis do Rio de Janeiro cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada Flor de Lis, no Rio de Janeiro e aqui em Brasília. Ao todo, estão sendo cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Aqui em Brasília, os policiais estiveram logo cedo no apartamento funcional da deputada, na Asa Norte, acho que a gente tem imagem aí. Foram apreendidos celulares, computadores e documentos. Os mandados estão sendo cumpridos dentro da investigação da morte do pastor Anderson, que era marido da deputada. Ele foi morto há 3 meses com vários tiros na garagem da casa da família em Niterói. 2 dos filhos do casal estão presos pelo assassinato. A polícia ainda apura o que motivou o crime. A suspeita é que Anderson tenha sido morto por motivos financeiros. A assessoria de Flor de Lis afirmou que a operação é um ato da investigação policial e, por isso, não precisa ser comentado pela deputada. E agora o Band Cidade faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu espero você. Agora são 12 horas e 54 minutos. A Justiça Federal de São Paulo rejeitou uma denúncia de corrupção da Força Tarefa da Lava Jato contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, Frei Chico, e executivos da Odebrecht. O juiz responsável pela decisão criticou a tese do Ministério Público e disse que a denúncia é um amontoado de suposições. De acordo com o MP, o irmão de Lula recebeu mais de R$1 milhão de mesada da Odebrecht, isso entre 2003 e 2015. Os procuradores alegam que o valor seria parte de um pacote de vantagens indevidas da empreiteira ao ex-presidente. A Força Tarefa da Lava Jato disse que vai recorrer dessa decisão. E olha, começa nessa quinta-feira a 7ª edição da Fest Flor. O evento, que vai até domingo no pavilhão do Parque da Cidade, leva ao público o melhor da produção de flores e plantas daqui do DF. O melhor, a entrada é de graça. Serão 200 estandes para exposição e venda de plantas e flores, além de acessórios, presentes, produtos e serviços para decoração. No Distrito Federal, o mercado de flores movimenta cerca de R$200 milhões por ano e emprega aproximadamente 3.500 pessoas. A capital é o 3º maior mercado consumidor de flores no país e o primeiro se o tamanho da população for levado em conta. Além de comprar, o público também pode participar de oficinas gratuitas de arranjos e decoração. Quem já trabalha ou deseja se profissionalizar na área poderá participar de workshops, seminários e oficinas pagos. Para mais informações sobre a programação e atividades, basta acessar o site festflor.com.br. O evento, no pavilhão do Parque da Cidade, começa nesta quinta-feira e vai até domingo. A entrada é gratuita. Legal, né? E quem gosta também de decoração, como as flores aí, não pode perder a oportunidade de conferir o Casa Cor deste ano que já começou. O evento reúne arquitetos, decoradores, designers e paisagistas daqui da capital federal. Veja só. Sustentabilidade e tecnologia parecem coisas distantes uma da outra, mas a verdade é que unidas, as duas podem se tornar a base da decoração, da arquitetura e do paisagismo dos dias de hoje. Eu trouxe vários elementos ligados à natureza, que é a pedra, o verde, a madeira. Só que esses elementos estão ligados ao nosso dia a dia, e o nosso dia a dia é urbano. Então eu tenho que aliar a tecnologia ao natural. Como é que é essa união? Por exemplo, o piso. O piso eu usei uma placa cimentícia.
que remete à areia, é bege, mas tem a tecnologia, porque é um piso de cimento que não aquece. O lar é um dos melhores locais para se expressar. E foi com essa preocupação que a Thalita montou esse loft para a edição deste ano da Casa Cor, tendo como inspiração uma mulher forte e independente. O nosso espaço é pensado para uma mulher independente, uma mulher que quer chegar em casa, que quer tomar seu drink, que quer curtir os amigos, que quer dormir bem, quer viver bem, mas num espaço menor, que é a realidade do dia de hoje. O uso da madeira é valorizado com uma paleta de cores neutras, o local abusa de texturas e elementos sem abrir mão do conforto. E são poucas paredes assim mesmo, tudo com um motivo bem claro. A gente entende que quanto menor o espaço, a gente tem que abrir para poder dar espaço ao espaço. Então a gente tirou aquela ideia de ter paredes para banheiro, paredes para sala, paredes para o quarto, abrindo para dar uma sensação de amplitude. Com um layout inteligente, a gente consegue dar uma sensação maior para o espaço, mesmo ele sendo pequeno. A Casa Cor se estende até o dia 22 de outubro na Casa da Manchete, no setor de indústrias gráficas. Para mais informações, basta acessar casacor.abril.com.br. É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Espero você. Fique agora com os donos da bola. Tchau, tchau.